Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje é tempo de pensarmos no Salmo de número 18. E normalmente eu saio do geral e caminho para o específico como forma de aprendizado. Hoje eu gostaria de propor o inverso. Em função do tamanho do Salmo, são 50 versículos, eu gostaria de sair do específico e então chegar naquilo que é o geral. E desta forma eu chamo sua atenção para o verso 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Neste belíssimo verso do Salmo 18, nós temos nas palavras do comentarista Charles Spurgeon o fato de que na fundação deste verso se encontra a graça livre do Senhor. Mas Spurgeon continua dizendo que fique seguro de que se você se aprofundar o suficiente, você chegará à conclusão de que no fim, no fundo de todo poço da misericórdia de Deus, existe a fonte da soberana graça de Deus atuando. E que faz com que esta fonte de vida, de esperança, de ação divina na vida de um pecador seja ali desfrutada, porque ela é graciosamente, livremente e soberanamente oferecida. Spurgeon continua dizendo que os locais profundos do oceano, onde as maiores pescas acontecem, elas também demonstram que são lugares onde as pérolas da eleição são encontradas, e ali nós encontramos então aquilo que ele chama de a luz do amor que distingue, o amor que elege, o amor soberano que salva o pecador. E o Senhor Deus quer que nós tenhamos prazer e desfrutemos com grande alegria deste grande mistério que Spurgeon coloca em termos de uma pergunta: por que Jeová deveria ter prazer em amar de tal maneira um pecador? E o próprio Spurgeon responde dizendo que esta é uma pergunta misteriosa para a qual nós não temos uma resposta, uma pergunta para a qual os anjos tentam encontrar uma explicação e nem mesmo eles conseguem entender o porquê que a soberana graça de Deus resolve amar um pecador de maneira tão livre, de maneira tão soberana, de maneira tão intensa. Porém, nós devemos, embora não entendendo e respondendo a esta pergunta, porque Deus ama o pecador, nós devemos nos beneficiar deste privilégio e fazer uso das prerrogativas. Então Spurgeon diz: você que crê, sente-se e dentro de si mesmo digira, faça o processo de digestão desta instrução que acontece agora no Salmo e está diante de você, o verso 19, e aprenda a contemplar o amor de Deus que não tem causa em nós mesmos, o amor divino que é livre, soberano e resolve nos amar como a coisa mais importante e a expressão mais profunda do seu carinho, do qual nós fazemos parte e do qual nos beneficiamos. Então, para Spurgeon, este é um verso de grande importância que nós devemos sentar e digerir para entender a profundidade daquilo que está aqui sendo dito
trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Ele decidiu, e não havia nada em mim mesmo que pudesse causar o mover de Deus. Eu estava morto em meus delitos e pecados, perdido em um lamaçal existencial de pecaminosidade, condenado, afastado de Deus, como diz a palavra, inimigo dele. E no entanto ele dá prova do seu amor para comigo, do seu amor para com todo aquele que crê, em que quando éramos ainda pecadores, inimigos, afastados dele, nós recebemos essa demonstração que ele nos amou primeiro em Cristo Jesus. Então aqui está, porque ele se agradou de mim. E Spurgeon vê nesta expressão algo tremendo, de tremendo encorajamento para as nossas vidas. Ampliando um pouquinho mais a visão dentro do Salmo, que é bastante extenso, eu gostaria de propor algumas observações de cunho geral, que eu espero que você depois acompanhe lendo o Salmo com mais calma. Os versos 1 e o verso 2 falam sobre o Senhor da minha necessidade. Os versos 3 a 6 falam sobre aquele que é o Senhor da minha liberdade. E assim eu vou aprendendo com o Salmo, que dos versos 7 ao verso 15 eu identifico a intensidade do Senhor por mim. E dos versos 16 até o verso 19 que nós acabamos de ler, a consequência do Senhor em minha vida, aquilo que Ele faz, não somente de maneira intensa, mas a consequência daquilo que Ele faz por mim. Por exemplo, a primeira parte do verso 19, trouxe-me para um lugar espaçoso. Ele não somente age de maneira intensa por mim, Ele me coloca numa situação de desfrutar das consequências da ação dele, que foi primeiramente intensa. Depois eu tenho dos versos 20 ao verso 26 que o Senhor, Ele é o Senhor da minha integridade. Eu me coloco de maneira íntegra, o salmista se coloca de maneira íntegra diante do Senhor Deus, não porque o salmista seja perfeito, mas porque o Senhor Deus lhe atribuiu e lhe capacitou para esta vida de integridade. E assim nós temos, dos versos 27 ao verso 29, a vontade do Senhor por mim. Dos versos 30 ao verso 31, a autoridade do Senhor em minha vida e aquilo que Ele exerce de autoridade por mim. Não somente a autoridade em minha vida, mas a autoridade que Ele exerce ao redor de mim, que está diretamente relacionada à minha vida. E isto é de grande encorajamento, saber que Ele exerce vontade e autoridade, não somente sobre a minha vida, mas sobre aquilo que está ao meu redor. Os versos 32 ao verso 42, o Senhor da minha habilidade, como Ele me treina para a vida. Verso 32, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sob os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantavam contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, e eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Verso 42, então os reduzi a pó, o pó que o vento leva, lancei-os fora como lama das ruas. Então, nesta passagem do verso 32 ao verso 42, eu vejo o Senhor da minha habilidade. Ele treinou as minhas mãos, Ele treinou os meus braços para a luta, como diz o salmista, ao ponto de envergar arcos de bronze. Os versos 43 ao verso 45 falam sobre a generosidade do Senhor por mim, e os versos 46 ao verso 50 falam sobre a fidelidade do Senhor por mim.
Então você vê que este é um salmo que descreve o caráter de Deus e a ação de Deus em prol daquele pecador que um dia ele, por razões misteriosas, resolveu amar de maneira tão intensa. Voltamos ao verso 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. E isto é um motivo de encorajamento, porque eu tenho a convicção, com base na palavra, que ele se agradou de mim quando eu ainda era um pecador. E agora, na posição de um filho adotado na família de Cristo e herdeiro de Deus, eu contemplo este mistério e fico ainda mais agradecido pelo fato de um dia ele ter se importado comigo. E a grandeza dessa mensagem é que se quando eu era pecador ele se agradou de mim, quanto mais agora que estando no Filho amado, bendito, em Cristo Jesus estou, quanto mais ele investirá em minha vida como filho. E isto é maravilhoso. E o Salmo trata deste investimento de Deus na vida dos seus filhos e filhas. E para então deixar você com uma visão um pouco mais abrangente do Salmo, eu disse que nós sairíamos do específico e iríamos para os pontos principais, gerais. Eu gostaria de deixar contigo então 3 grandes divisões. Além destas que eu acabei de mencionar agora rapidamente, eu gostaria de deixar com você 3 grandes divisões que podem ajudá-lo ou ajudá-la no estudo desse maravilhoso salmo. Então, eu diria o seguinte, que dos versos 1 ao verso 16, eu aprendo com o Salmo 18 quem ele é e o que ele faz, o Deus da minha vida, quem ele é e o que ele faz. Dos versos 17 ao verso 30, eu aprendo com o salmista no Salmo 18 quem eu sou e aquilo que eu sou capaz de fazer em função da sua misericórdia em minha vida. E por último, dos versos 31 ao verso 50, quem nós somos e o que juntos faremos. E eu creio que esta é uma forma tremenda de terminarmos o Salmo. E eu gostaria de ler apenas os versos 46 ao verso 50 para fecharmos então esta meditação. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Nesse sentido, então, como disse, nós encontramos quem nós somos, nós como indivíduos em relação a Ele, Ele interagindo conosco, quem eu e o Senhor somos e o que juntos nós dois faremos, o que você e Deus são e o que vocês juntos farão. E isto é um potencial maravilhoso e eu acredito que uma manifestação misteriosa da graça livre, da graça distintiva, da graça que elege o pecador para tamanha salvação. E que Deus, para este fim, nos ajude de desfrutarmos de tão grande salvação. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo grande investimento do Senhor em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos entregou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Obrigado pelo sofrimento de Cristo, a expiação dos nossos pecados. Obrigado pela ressurreição de Cristo, a nossa vitória sobre o pecado, sobre a morte. Eu peço que o Espírito do Senhor
atue em nossas vidas e que nós possamos experimentar o poder do Cristo ressurreto neste dia. Ó Deus, que a Tua palavra nos abençoe, que sobre aquilo que está aqui afirmado nós possamos repousar as nossas vidas, colocarmos reverentemente os nossos pés sobre este solo seguro, firme, completamente estável, o solo que o Senhor enlargueceu, o terreno amplo sobre o qual o Senhor nos colocou, e isto tudo porque o Senhor se agradou de nós. Obrigado por este mistério. Nós não entendemos a grandeza do seu amor e por que o Senhor nos amou, mas eu te agradeço porque este é um fato. E em Cristo este amor se tornou concreto, verdadeiro, real, hoje e para todos sempre. E por esta razão, eu me coloco diante do Senhor admirado e extasiado, e diante deste grande mistério eu só tenho que dizer: louvado seja o seu grande e bendito nome, e que o nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas e em toda a terra. Ó Senhor Deus, que este seja um tempo de santificação e de salvação aqui e ao redor do mundo. Se conosco. Te agradecemos muito porque o Senhor um dia abriu o caminho para nós, nos colocando num terreno vasto, seguro, generoso. E isso tudo porque o Senhor se agradou dos seus filhos e filhas. Bendito seja o Senhor hoje e para todos sempre. Pois é em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.